GTA 6 não para de vazar. Cara, impressionante. Todo dia o Cyberleak lança um, dois vídeos ali, e já lançou mais alguns desde o último vídeo que eu fiz. Então eu queria falar aqui com vocês alguns desses novos vazamentos, né? Ia trazer um compilado aqui, porque se a gente ficar trazendo todo dia também ia ser meio difícil a gente fazer vídeo aqui. E aí o primeiro vazamento aqui que eu queria comentar é o local de nudismo, né? Que era o que estava lá na votação que eu falei. Tinha 3 lugares em votação, né? Que era o strip club, né? O local de nudismo lá, uma cidade de nudismo, que eu tinha entendido isso no primeiro momento, e a praia. E aí ele resolveu soltar logo 2, né? Então primeiro ele soltou o local de nudismo, aí parece, na minha opinião, né, pelo que eu entendi, parece que é tipo, como se fosse um sítio, né, um local específico, né, onde as pessoas vão ali ficar como vieram ao mundo, né? E aí o que deu pra ver, cara, é que tem muita diversidade de corpos, né? Então não é igual aquelas bonecas dos outros GTAs, né? Que elas são meio que tudo a mesma coisa, só muda o rosto, a cor da pele e tal. Então tem mulheres mais cheinhas, tem mulheres mais magrinhas e, enfim, tem uma diversidade maior, assim, de corpos, né? E, cara, o que impressionou é que realmente é igual o lance lá do Cyberpunk, né? Que aparece tudo, né? Aparece tudo realmente. Então você realmente consegue ver, cara, tudo, tudo. A pessoa como vê o mundo mesmo. Claro que é um jogo, são só bonecos, assim, então pra mim isso particularmente não importa muito. Mas assim, ele tava ali num local, que era esse local de nudismo, né, como eu comentei. E aí nesse lugar, ele começa a usar o binóculo, né, e apontar para as pessoas. Alguns ficam mais incomodados, outros nem ligam, assim. Só que tem uma mulher numa parte já no finalzinho do vídeo, né, que ele aponta o binóculo para ela e ela fica brava, cara. Começa a querer tirar satisfação e ela vai para cima dele, empurra e tal. E aí começa uma briga, e aí, né, o personagem jogando ali, né, é mais uma das provas de que ele tem uma build jogável de fato, né, não é simplesmente um vídeo qualquer. Ele pega a boneca e ele dá um empurrão nela, joga ela na piscina, e aí ele saca uma submetralhadora, parece, e aí ele atira nela, né, e aí ela vai jogar no Vasco, e aí todo mundo começa a correr, ele começa a atirar pra tudo quanto é lado, aquele caos do GTA que a gente já conhece, né, que quem joga aí sabe muito bem. Então, deu para ver muito bem essa questão, né, desse local, e aí para quem gosta, né, tem essa perversão aí, cara, que não faz muito sentido para mim, mas enfim, tem isso lá no jogo. Aí mostrou a loja de sapato de novo, bom, mesma coisa, mesma história, só que parece ser um pouco diferente do primeiro que ele mostrou, pelo menos eu achei que é um pouco diferente o local. Nesse parece, na verdade, mais uma espécie de boate, sabe? Então tem o pessoal dançando, tem um DJ, tem umas luzes e tal. E tem uma galera assim dançando num determinado local. É uma dinâmica que a gente consegue ver aqui, né? Uma mecânica de gameplay. É aquela do Red Dead, né? De você chegar em qualquer NPC, apertar ali o L2 e começar a falar com eles. Então dá pra fazer isso nessa boate, tá? Mas enfim, não é nada demais, não sei qual que vai ser o botão que vai apertar ali exatamente também na versão final, né? Até se você jogar no Xbox também é diferente o botão. Mas enfim, você consegue ver ali que tem essa dinâmica. Esse pra mim não foi nada demais porque é muito parecido com o que ele já tinha mostrado antes, tá? E aí, ele soltou também a praia, cara. A praia, acho que foi hoje de manhã, né? Se eu não me engano. Ele soltou também a praia. Esse era o que eu tava esperando mais, porque eu queria comparar um pouco com o que tava no trailer, né? Pra saber como é que de fato estava a praia, se ela tava realista de fato, ou se ela era só uma enganação do trailer. E assim, o que eu posso dizer pra vocês, cara? Quem ainda não viu os vazamentos, né? Cara, a praia é muito, muito mais viva, não se compara com nada que foi mostrado lá no GTA V, tá? Ela é muito mais viva, tem muito mais NPCs. Você vê NPC tomando banho, andando de jet ski, correndo pela praia, caminhando, conversando, pegando sol, fazendo várias tarefas ali, cara, diferentes. Então isso é muito legal. Eu achei que eles mostraram bem essa questão da praia e tudo mais, então acho que nesse sentido, assim, a praia tá muito melhor, é muito mais recheada de NPCs, você escuta a galera conversando e falando várias coisas, gente rindo, né, enfim. A praia ficou muito boa, cara, muito boa mesmo, eu falo assim, pensando que é um jogo, vai rodar em tempo real e tal, então eu achei excelente, mas como era esperado, eu acho que ficou um pouquinho abaixo do trailer de fato, tá? No trailer parecia uma coisa muito... Aí pode ser que não seja a mesma praia do trailer também, às vezes é um pouco diferente, porque ela tem uma faixa de areia muito grande, essa que foi mostrada agora nos vazamentos, né? A do trailer me parecia uma faixa de areia menor, talvez por isso estava mais
popular, assim, povoada, né, com mais população e tal. De repente, nesse vazamento que ele colocou ali, era um pouco diferente, tá? Mas, enfim, deu pra ver a praia, eu achei ela muito boa, mas na minha opinião parece um pouco abaixo do trailer, né? Mas a gente sabe, né, que o trailer é aquela coisa pra vender o jogo mesmo. Mas eu achei muito boa, cara, muito boa mesmo. E o último vazamento que ele soltou agora há pouco aí, né, início da tarde, foi a loja de games. Aí ele mostrou o Jason andando num determinado lugar, né, e aí ele entra, tipo, sabe aqui nos Estados Unidos, né, aqueles filmes assim, não sei pra você que mora fora talvez, mas tem, tipo, uns lugares, assim, que é como se fosse um estacionamento grande, uma loja de rua, assim, e tem várias outras lojas, né, tipo uma galeria, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né. Me fala aí no seu estado como é que você chama. Mas aqui no Rio a gente chama de galeria. Aí é tipo uma galeria com várias lojas, né? E uma dessas é uma loja de games. E aí ele entra, cara, achei muito legal porque tem uma zoeira ali, inclusive, né? Ele usou o PlayStation, né? Tipo, ele bota o binóculo assim e começa a olhar, né? Então a Rockstar fez uma zoeira com o PlayStation. Aí só que o logo tá diferente, né? Tá JS, que é de Joy System, e lá é o 8, não é o 5, né? Aí aparece o JS lá, e as cores são muito parecidas com aquele logo do PlayStation mais antigo, né? Que é aquele logo PS colorido. E o J, né, ele corta o S de um jeito que o S fica parecendo meio que um cifrão aí. Eu não sei se eles estão querendo dizer que a PlayStation é mercenária, sabe? Alguma coisa nesse sentido, embora, na minha opinião, a Rockstar também tá sendo, mas ok. Me parece que tem essa zoeira ali no jogo, né? E aí eu tô olhando aqui minha anotação, pra não esquecer nada. Aí depois ele entra na loja, isso é do lado de fora, né, que eu falei, ele entra, e aí quando ele tá dentro da loja, ele começa a olhar com o binóculo e tem alguns jogos na estante, né? E na parte de cima tem alguns videogames. Aí os consoles que aparecem ali, cara, é o PlayStation 5 basicamente, muito parecido mesmo, com o PlayStation 5 Slim, né? E tem um controle que parece mais o controle do PlayStation 4, né? Só que um pouco editado ali para não ser exatamente igual, mas é muito parecido. E aí logo abaixo tem esses discos, né? Essas capas de jogos ali e tal. E um que me chamou muita atenção, né? É o Glory Souls 2, né? E aí ele tipo parecido ali com o Dark Souls 2 mesmo, né? Só que com as cores mais parecidas com a do Elden Ring, né? Então ele fez uma referência ali pro Dark Souls e tal, que eu achei legal. E aí pra quem falou aí, talvez, o Dark Souls 2 é o pior da série. Pô, tá lá no GTA, mano. Será que... talvez os donos da Take-Two gostem mais dele, né? E aí ele tava lá. Um outro jogo que aparece também é We Came Together, né? Que tem as cores ali imitando o logo do Red não, desculpa. O logo do The Last of Us, né? Só que aí é o 1, 2 e 3 lá, né? Então tá We Came Together, nós viemos juntos. E aí tem 1, 2 e 3. E aí tem uma zoeira embaixo que talvez case com esse lance lá de falar que a PlayStation é mercenária e tal. Que tá assim, né? Logo abaixo. São os remakes do 1, 2 e 3 dos 3 remasters, né? Tipo, então eles fazem essa zoeira por conta do The Last of Us ter tido vários relançamentos, né? E nenhum lançamento novo, né? No fim das contas é só remake, remaster, remaster do remake, remaster do remake, e assim vai. Então eu acho que eles deram essa meio que zoada assim com a Sony. E aí, além disso, cara, ele vai andando pela loja, ela tem várias outras coisas, tem outras imitações de consoles mais antigos, tem também fliperama, tem notebook, tem computadores, parece que tem capa de celular. Eu tava vendo também que tem uns fones de ouvido, inclusive o Jason começa a trocar de fone ali, você pode escolher um fone diferente. Eu não sei como que afeta essa dinâmica no jogo, né? Não sei que... Imagino que seja para quando você estiver andando a pé, você poder ficar ouvindo as músicas, né? Diferente dos outros GTAs que você só ouve quando tá no carro, né? Então talvez aqui seja uma diferença. E aí, minha última consideração aqui também, cara, é que não tem gameplay da Lúcia até agora, né? Então a gente ainda não viu nenhuma gameplay da Lúcia. Vamos ver se ele vai lançar, né? Se ele vai soltar ali pra gente essa gameplay. Mas é isso, né? Esses foram os últimos vazamentos aí do GTA 6. Espero que você possa acompanhar aqui também no canal. Enfim, quando tiver mais lançamentos de outros vazamentos, né? Eu vou trazendo aqui também, se ainda acontecer, né? Porque a Rockstar tá bem atrás desse cara. Imagino que em algum momento ele vai ser pego aí, tá cometendo um crime. Ou esses caras, né? A gente não sabe se é um grupo. Mas é isso, galera. Então muito obrigado a você que acompanhou até o final. E até o próximo vídeo.